Olá, pessoal! Dando sequência à disciplina de operações unitárias, hoje nós falaremos sobre tratamento térmico e esterilização. Ao final dessa aula, eu espero que vocês consigam sumarizar os princípios da esterilização, identificar a estrutura de uma autoclave, identificar a estrutura de um sistema UHT e citar exemplos de uso de cada tipo de maquinário para a esterilização. Então, a esterilização, ela também é chamada de ultrapasteurização. Então, ela é um tratamento térmico, né, que consiste no emprego de temperaturas mais elevadas do que as de pasteurização por um tempo menor. Então, ela é um tratamento térmico que visa eliminar todos os micro-organismos patogênicos e destruir aqueles deteriorantes que poderiam causar alterações durante a vida normal de prateleira do produto. Então, se a gente disser a esterilização ela vai eliminar todos os micro-organismos, isso não é verdade. Né? A esterilização ela é um tratamento térmico e a destruição de micro-organismos ela é logarítmica. Né? Então, existe uma eficiência de um tratamento térmico, que é um percentual. Então, é muito raro, né? Seria muito difícil da gente dizer que o tratamento térmico ele vai eliminar 100% de todos os micro-organismos, né? Porque justamente se trabalha com um processo que tem uma determinada eficiência. Então, teoricamente, um produto estéril, onde a gente teria a eliminação de todos os micro-organismos, ele não pode ser produzido, a menos que a gente mantivesse esse produto por muito tempo numa temperatura muito elevada. E nessa situação, a gente teria um produto com uma qualidade inaceitável, tanto do ponto de vista sensorial, quanto do ponto de vista nutricional. Né? A gente não conseguiria reter grande parte dos nutrientes do alimento. Então, o que a gente trabalha é com o conceito de esterilização comercial, onde a gente tem a eliminação de todos os micro-organismos patogênicos e a destruição de praticamente todos os micro-organismos deteriorantes. O que é que vai sobrar depois de um processo de esterilização? Vão sobrar principalmente esporos, né, de micro-organismos que são mais resistentes à temperatura. Então, esporos são uma estrutura de resistência, né, dos micro-organismos. Numa situação adversa, a gente tem os esporos dos micro-organismos. Quando esse alimento ele tem uma condição, saiu, né, daquela condição adversa para o micro-organismo, esses esporos têm condição de germinar. Então, o que a gente tem que fazer no processo de esterilização comercial é utilizarmos um binômio de tempo-temperatura adequado, né? Então, já vou falar um pouquinho disso. E a partir daí, a gente vai ter eliminação de todos os micro-organismos patogênicos, né, capazes de causar doença para o ser humano, e de praticamente todos aqueles deteriorantes, sobrando, então, alguns esporos, né, podendo sobrar esporos de micro-organismos termorresistentes, e isso num percentual muito baixo, mas pode sobrar. Esses esporos, por que a gente considera que um alimento estéril, comercialmente estéril, ele não vai trazer risco à saúde? Porque esses esporos desses micro-organismos termotolerantes, eles vão, se a gente mantiver a embalagem, né, de um alimento esterilizado, se a gente mantiver nas condições normais de armazenamento, né, então, que seria ter uma temperatura de 40 graus no máximo, né, para a gente armazenar os produtos, essa temperatura não é suficiente para favorecer a germinação desses esporos. Então, mesmo que eventualmente exista algum esporo de bactérias termotolerantes nesse alimento, as condições de armazenagem não vão favorecer a germinação desses esporos. E aí a gente consegue, então, ter um alimento que a gente considera como estéril comercialmente, né? Que não vai ter micro-organismos que sejam, então, que se desenvolvam no alimento e possam levar à deterioração ou causar doenças, tá? Então, na esterilização, a gente tem tanto a eliminação desses micro-organismos, como também a inativação de enzimas, né? Algumas enzimas de interesse, dependendo do alimento. Então, resumindo, né? A gente tem, então, o conceito de esterilização comercial. Ou seja, algumas formas esporuladas, então alguns esporos podem eventualmente sobreviver. Lembrando que é raro, né, a sobrevivência de esporos,
mas pode acontecer, né? Numa produção em larga escala na indústria, pode acontecer de algumas embalagens de produtos, né, esse produto conter esporo de bactérias termotolerantes. Mas como nós vamos manter esse produto em temperaturas de estocagem, temperatura ambiente, né, então esses esporos, eles não se desenvolvem, tá? Eles não vão germinar, não vão se desenvolver. Só que daí é importante a gente considerar também a temperatura de armazenagem, né? Então, quando a gente fala uma temperatura ambiente, é pensando, então, em condições ideais de armazenagem, né? Para a gente fazer um estoque, onde exista circulação adequada de ar, onde a gente não mantenha esse produto a uma temperatura superior a 40 graus, né? Então, se for um local muito quente, alimentos mal armazenados, onde a gente atinge a temperaturas de 50, 60 graus, aí a gente pode ter problema de desenvolvimento dos esporos. Então, a gente tem que armazenar o produto de acordo com as boas práticas de fabricação. Então, produtos, né, numa temperatura ambiente, então, sempre abaixo, né, dos 40 graus, e buscando a circulação de ar, né, então, produtos armazenados sobre estrados, e com circulação adequada de ar, tá? Para evitar esse superaquecimento da embalagem. Bom, então, para a esterilização, a gente tem que considerar o binômio tempo e temperatura. Aliás, para todo o tratamento térmico, né? Seja na pasteurização, que nós vimos na aula passada, seja agora na esterilização, a gente tem que considerar esse binômio tempo e temperatura. E ele tem que ser calculado para cada tipo de alimento. Então, vai depender, né? O tempo e a temperatura do tratamento térmico vai depender das características do alimento. Então, a gente sempre trabalha com o pH como um parâmetro importante no alimento, né? Então, a depender do pH no alimento, a gente pode ter desenvolvimento de diferentes tipos de micro-organismos patogênicos e deteriorantes. Então, o pH do alimento é um fator fundamental para a gente considerar, né, calcular o binômio tempo-temperatura. O conteúdo de sal, né, e a composição, de forma geral, do alimento. A atividade de água, que também vai influenciar bastante no tipo de micro-organismo presente, né? Então, esses são fatores. A viscosidade do alimento também é um fator que vai influenciar na temperatura, no tempo. Então, são alguns fatores de característica do alimento que a gente considera. Além disso, as características da embalagem, né? Então, dependendo do material de embalagem, é um material que é bom condutor de calor, ou que a transferência de calor não é tão boa, né? Então, se eu vou trabalhar com a esterilização do alimento em lata, é diferente do que a esterilização do alimento numa embalagem de vidro, ou numa embalagem de alguns tipos de plástico, né? Que resistem a uma temperatura mais elevada. Então, as características da embalagem, o tamanho da embalagem, o formato e o tipo de material também são importantes no cálculo desse binômio tempo-temperatura. E, claro, o micro-organismo ou a enzima que a gente precisa inativar no processo de esterilização vai nos dar, então, uma diretriz sobre o binômio tempo-temperatura. Então, qual que é a resistência térmica desse micro-organismo e dessa enzima? Se a gente precisa inativar esses componentes, né? Então, no mínimo, a gente tem que atingir uma temperatura por um determinado tempo, né? Que permitam inativar esse micro-organismo ou essa enzima que são de interesse, tá? Então, para cada tipo de alimento, a gente vai ter uma situação. Então, basicamente, vocês vão ver mais detalhes sobre isso em princípios de conservação. Basicamente, a gente tem, então, dois tipos de esterilização. A esterilização clássica, que atinge temperaturas, então, superiores a 100 graus. A esterilização sempre trabalha com temperaturas de 100 graus ou acima, né? A pasteurização era abaixo de 100 graus, e a esterilização 100 graus ou acima. A gente tem a esterilização clássica. Em geral, as temperaturas variam, então, de 115 a 125 graus por 10 a 15 minutos. Então, é uma temperatura alta, né, por ser uma temperatura superior a 100 graus, mas dentro das temperaturas de esterilização, são temperaturas que a gente considera como mais baixas, e aí a gente utiliza um tempo um pouco mais longo. E a gente tem um sistema que é chamado de UHT, né? Então, é muito comum a gente ver o leite, o HT, por exemplo, né? O creme de leite, a caixinha de creme de leite, escrito lá o HT. O HT significa uma temperatura ultra alta, né? Então, ultra high temperature é o HT, que é uma temperatura, então, de 130 a 150 graus, então, uma temperatura bem mais elevada, né? Por 2 a 5 segundos, vai depender aí do tipo de alimento, né? Então,
No HT a gente trabalha com temperaturas mais altas e aí o tempo fica bem mais reduzido, né, em relação à esterilização clássica. Bom, a esterilização, então, ela é aplicada em vários processos, né? Então, por exemplo, em hortaliças em conserva, né? Então, milho em conserva, ervilha em conserva, alguns tipos, né, de frutas em calda, sobretudo para alimentos que são pouco ácidos, né, que tem o pH superior a 4,5. Né? Então, olha a importância do pH aí para conservação do alimento, né, e para decidir qual que é a temperatura e o tempo necessários para um tratamento térmico. Então, a gente utiliza a esterilização desses produtos quando temperaturas inferiores a 100 graus não são suficientes para destruir aqueles micro-organismos, né, e os seus esporos, né, que são de interesse. No caso aqui das hortaliças em conserva, frutas em calda, se elas são pouco ácidas, existe o risco, né, um produto em conserva, do Clostridium botulinum, que é um micro-organismo patogênico, né, bastante perigoso por conta da neurotoxina que ele produz. Né? Então, e além, né, desse micro-organismo, existem também outros termófilos, né, que sobrevivem, então, a temperaturas mais elevadas e que podem deteriorar o alimento ou serem prejudiciais à saúde. Então, o micro-organismo-chave, né, que a gente tem para esses produtos é o Clostridium botulinum, que é aquele patogênico que tem, né, a maior severidade da doença, né, que é o botulismo. Então, para esses produtos que são conservas e que e que são pouco ácidos, né, então a gente utiliza a esterilização. É o caso do milho em conserva, é o caso da ervilha em conserva. A gente tem outros produtos também em conserva, né, por exemplo, sardinha em conserva, então a gente também faz a esterilização. E a gente tem outras aplicações, então o leite, né, a gente pode trabalhar com leite pasteurizado? Pode, mas o leite pasteurizado, ele precisa ser refrigerado. A grande vantagem que houve no leite UHT, né, o leite que passou pela esterilização, é o fato do leite, depois de passar pelo tratamento térmico e resfriamento, ele poder ficar à temperatura ambiente. Né? Então, o leite de caixinha a gente não precisa manter sob refrigeração. E isso foi um grande ganho, né? Tanto em termos de conveniência, de comodidade, né? Como também para a indústria. Né? Então, é um ganho para você não ter que manter essa cadeia do frio. Então, imagina uma indústria que tem que transportar esse leite, né, sob refrigeração. Esse leite tem que ser transportado e depois comercializado nos pontos de venda sob refrigeração, se ele for pasteurizado. Se ele for um leite de caixinha, um leite UHT, passou por esse processo de esterilização, ele não precisa ficar sob temperatura de refrigeração. Ele pode ficar à temperatura ambiente. Então, essa é uma grande vantagem em termos de logística e em termos de redução do custo de uma cadeia do frio. Mesma coisa para o creme de leite, né? Então, o creme de leite de caixinha, ele também é um creme de leite UHT. Então, o processamento UHT, o processamento de esterilização, ele possibilita uma maior vida de prateleira para o produto, e esses produtos não precisam de refrigeração após o tratamento térmico. Então, o tratamento térmico em si, ele vai ter uma etapa que é a de refrigeração, né? Abaixar rapidamente a temperatura do produto após ter sido aquecido. Mas, uma vez que esse produto foi resfriado até a temperatura ambiente, ele não necessita mais ser mantido sob refrigeração. Então, essa é a vantagem da esterilização, tá? E possibilita uma maior vida de prateleira. Então, o leite de saquinho, ele vai durar alguns dias. O leite de caixinha, ele já dura meses. Né? Então, pelo processo de esterilização, como a gente tem um tratamento mais eficiente para a redução dos micro-organismos, né? Podendo sobrar somente poros, então a gente consegue manter esse alimento fora da refrigeração e conservando por mais tempo. Então, a esterilização ela pode ser feita para os alimentos já embalados, né? Então, eu faço o invase desse alimento e depois eu esterilizo, ou eu posso fazer a esterilização do alimento líquido, para depois ser embalado. Tá? Então, a gente vai falar desses dois modelos. Para os alimentos envasados, a gente tem, então, desde o uso de banho-maria, né, numa forma mais artesanal, numa temperatura, então, próxima de 100 graus, ou o que é mais comum, mesmo no sistema artesanal, a utilização da autoclave. Então, é um tratamento térmico, por exemplo, em batelada, né, de enlatado, a gente pode utilizar autoclave. As autoclaves também podem ser utilizadas no sistema contínuo, tá? No processamento contínuo, mais industrial.
Mas os dois, tanto o banho-maria quanto a autoclave, eles têm como princípio, então, trabalhar com alimentos que já estão embalados, né, já foram envasados, e aí a gente faz o tratamento térmico. E no caso dos alimentos líquidos, né, esterilização em alimentos líquidos, a gente utiliza trocadores de calor. E aí sempre são processos contínuos, né? Então, por exemplo, o processo UHT, né, seguido do invase asséptico. Então, é uma forma de esterilização para alimentos líquidos, de um processamento contínuo. Então, para alimentos envasados, falando especificamente então, dessa primeira situação, como eu falei, a gente pode ter as autoclaves ou a gente pode ter o banho-maria. A diferença aí é que no banho-maria a gente vai trabalhar sob pressão atmosférica. Então, a gente não está colocando pressão no equipamento, né? A gente está utilizando, por exemplo, um tacho, né, com um cesto perfurado, onde a gente vai colocar os alimentos já envasados nesse cesto e vai, então, submergir em água quente. Tá? Então, vai deixar em banho-maria. Isso é feito a pressão atmosférica. A pressão atmosférica significa, então, que a temperatura de ebulição da água vai ser ao redor de 100 graus. Então, a gente vai trabalhar com uma temperatura mais baixa, em termos de esterilização, né, uma temperatura de fervura da água, e aí a gente utiliza, então, mais tempo para que esse alimento seja considerado como estéril comercialmente. Então, lembra que o tratamento térmico, ele sempre é esse equilíbrio entre tempo e temperatura. Se eu estou trabalhando com temperaturas mais baixas, eu preciso trabalhar com tempos maiores nessa temperatura. Tá? Então, eu posso utilizar o banho-maria, uma forma mais artesanal, ainda é bastante utilizado em agroindústrias, né, de uma produção mais artesanal, para conservas de vegetais, por exemplo. Né? Então, ela pode ser realizada em tanques, com cestos perfurados, a gente coloca, então, as embalagens nesse cesto e imerge, então, em água fervente, né? Deixa pelo tempo, então, a gente tem que tentar assegurar que essas embalagens, elas cheguem na temperatura, né? E depois de chegarem nessa temperatura, próxima dos 100 graus, né? Então, aí a gente tem que garantir que esse alimento vai ficar por um determinado tempo nessa temperatura, para depois a gente fazer o resfriamento. Bom, então um exemplo disso seria as conservas de palmito. Né? Então, ainda há uma produção artesanal das conservas de palmito. Né? O palmito, ele é uma conserva que é bastante problemática por conta da possibilidade de contaminação pelo Clostridium botulino. Então, o processamento do palmito tem que ser um processamento bastante rigoroso, né? Tem que ser feito com bastante cuidado. Tá? Então, tem uma publicação da Embrapa, que é de 1999, né, que traz um passo a passo para a produção, então, de conservas de palmito. Então, eles dizem, por exemplo, né, as conservas de palmito, elas têm que passar primeiro por um processo de exaustão. Então, na embalagem, geralmente são os vidros, né, a gente adiciona, então, o palmito, adiciona uma salmoura a quente, a salmoura já aquecida, com ácido, né. Essa salmoura, então, junto, né, com o palmito da embalagem de vidro, ela é mantida sob banho-maria a 100 graus por 70 minutos para fazer a exaustão. Então, veja, como a temperatura é mais baixa, então a temperatura é próxima de 100 graus, a gente precisa deixar por bastante tempo para conseguir fazer a exaustão desse produto. A exaustão é a retirada de ar do produto, tá? Isso vai favorecer a formação do vácuo depois, né? Então, aí, depois desses 70 minutos, essas embalagens são fechadas hermeticamente, e aí é que elas vão passar pela esterilização. Então, elas vão continuar em banho-maria por mais 20 minutos, para a gente garantir esse produto com uma esterilidade comercial. Então, veja que, no total, esse produto ficou 90 minutos, né, numa água fervente. Tá? Então, desde esse processo de exaustão até a esterilização, elas têm que ser bastante cuidadosas, já que no palmito a gente tem um risco, né, bastante grande da possibilidade de contaminação com Clostridium e do Clostridium poder produzir as neurotoxinas, né, que são as responsáveis, então, pela doença, né, pela enfermidade do botulismo. Bom, então aqui um exemplo, né, a gente pode realizar essa esterilização em banho-maria até mesmo numa panela, num tacho. Bom, e a gente pode ter, então, a esterilização dos alimentos envasados sob pressão, em autoclaves. Então, a diferença do banho-maria para a autoclave é que a autoclave, ela vai trabalhar com temperaturas acima de 100 graus. E aí a gente consegue diminuir o tempo de aquecimento.
Só que para isso, para eu conseguir trabalhar com temperatura acima de 100 graus, eu preciso utilizar pressão. Então, é o mesmo princípio da nossa panela de pressão, né? Então, a esterilização em autoclaves, ela é usada para alimentos em conserva, como milho, ervilha, sardinha em lata, né? Numa produção mais industrial. Então, a gente tem, né, que as embalagens, geralmente a gente pensa em embalagem de vidro, embalagem metálica, mas tem alguns tipos de embalagens com materiais plásticos, as embalagens pouches, que elas podem também passar pelo processo de esterilização, né? Então, essas embalagens, elas são cheias com produto relativamente frio, um produto que não está ainda estéril, né? Vai passar também pelo processo de exaustão, para retirada, então, do ar, né, naquele headspace, aquele espaço de cima da embalagem, né? Para a gente conseguir, então, fechar hermeticamente, produzir vácuo, né, na parte interna dessa conserva, que vai conservar, né, por um período maior esse produto, e aí a gente vai colocar esse produto na autoclave. Tá? A autoclave, então, na autoclave, a gente vai ter a circulação de vapor na parte, então, interna da autoclave, né, vai circular o vapor, e esse vapor, então, por condução, né, com a embalagem, vai chegar até o alimento. Então, a gente aplica calor do lado externo da embalagem, esse calor vai sendo, então, conduzido até chegar na parte interna da embalagem, onde está o alimento. E esse alimento, então, tem que ser aquecido até a temperatura desejada. Então, a temperatura do produto no interior da embalagem, ela vai gradualmente aumentando, pela transferência indireta de calor, quer dizer, não tem o contato direto do alimento com o vapor, que o alimento está dentro da embalagem, né? Depois que a gente chega, então, na temperatura da embalagem, a gente tem que manter pelo tempo necessário, né? Na verdade, a temperatura da embalagem, não, a gente tem que considerar a temperatura do alimento dentro da embalagem, né? Depois que a gente chegou na temperatura do alimento dentro da embalagem, a gente vai manter o tempo necessário daquele tratamento térmico, né? Chegando, né, passando esse tempo, aí a gente faz o rápido resfriamento em água fria. Então, dentro da própria autoclave, a gente circula, então, água fria para poder resfriar esse produto. Então, sempre lembrando, o tratamento térmico ele envolve as 3 fases: o aquecimento do produto, a manutenção do produto naquela temperatura e depois o rápido resfriamento. É esse rápido resfriamento que vai garantir que mesmo que algum esporo esteja ainda presente no alimento, não tenha sido destruído pela temperatura e pelo tempo que a gente manteve, não vai haver condições para que esse esporo germine, tá? Porque o resfriamento foi feito de uma forma rápida. Eu falei em vários momentos sobre a temperatura na parte interna da embalagem, né? Então, eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. No alimento mesmo, né? Uma coisa é a gente transferir a temperatura, o calor para a embalagem, mas esse calor ele precisa chegar até a parte interna da embalagem, né? Onde está o alimento. E, claro, o alimento que tiver em contato mais direto com essa embalagem, ele vai aquecer mais rapidamente. Só que a gente tem que garantir que a parte do meio, que a gente chama de centro geométrico do produto, esteja naquela temperatura desejada. Então, geralmente, considerando uma lata, né, para um alimento sólido, o centro daquela lata é o centro geométrico, que a gente fala, é o ponto frio, né, daquela lata. Daquela embalagem. Então, a gente tem que garantir que aquele alimento chegou na temperatura lá no centro da embalagem. Quando a gente tem, né, uma lata, um vidro, e um alimento que tem a transferência de calor por convecção, a gente tem, então, que o centro geométrico, ele vai ser, né, o ponto frio, ele vai ser no meio da embalagem, um pouquinho mais para baixo, em direção à parte de baixo da embalagem. Esse ponto é o ponto onde mais vai demorar para haver a transferência de calor. Então, a gente, quando faz a esterilização, a gente tem que garantir que é nesse ponto frio, esse ponto onde mais demora para transferir o calor, que é onde a gente vai conseguir chegar na temperatura adequada de esterilização e, a partir daí, manter o tempo necessário para realizar aquele tratamento térmico de acordo. Bom, aqui eu deixei um vídeo sobre o processamento de sardinha em lata, né? Então, assistam, né? A partir do minuto 50, a partir do minuto 5 aqui, né, com 48 segundos, é onde o vídeo fala sobre a esterilização utilizando autoclave, né? Mas vejam o processo como um todo, né, da produção da sardinha, uma fábrica, né, numa escala mais artesanal, mas é bem interessante a forma de processamento.
Então, como eu estava falando para vocês, a transferência de calor, ela pode se dar de duas formas, né, numa embalagem. Por condução, né, que é o contato, então, das partículas, né, com o calor, então o calor vai sendo transferido partícula a partícula, né. A condução é a principal forma de transferência de calor para alimentos sólidos ou alimentos que têm alta viscosidade, né. Então, nesse formato aqui por condução, a gente tem um aquecimento e um resfriamento mais lentos e mais desuniformes, né. E a gente tem também a transferência de calor por convecção, que é basicamente, né, ocorre basicamente nos alimentos líquidos, né? Então, ela pode ser uma convecção natural, né, pelo próprio movimento das partículas ao serem aquecidas, ou a gente pode agitar. Então, a autoclave, ela pode ter também agitação, ela pode ser rotativa. E nesse movimento de rotação, ela favorece, então, essa convecção. E isso, por convecção, a gente tem uma distribuição da temperatura de uma forma mais uniforme, né? E mais rápida, né? A transferência de calor e também a retirada de calor depois do resfriamento ocorre de forma mais rápida. Então, por isso que a gente fala que para fazer o cálculo certinho, né, do tempo, da temperatura do processo de pasteurização ou de esterilização, do processo térmico de forma geral, a gente precisa entender das características do alimento. Se o alimento for sólido, um alimento líquido, um alimento de alta viscosidade, a forma de transferência de calor vai ser diferenciada. E aí pode ser mais lenta ou pode ser mais rápida, né? O tipo de embalagem também influencia na transferência de calor, como nós comentamos. Então, se a gente está fazendo a esterilização em lata, a transferência de calor é muito mais rápida, né? Porque o metal é um bom condutor de calor. Se a gente está fazendo a esterilização num vidro, o vidro já não tem a mesma capacidade, né, de transferência de calor que a lata. Então, a esterilização vai demorar mais até que esse calor seja transferido para o centro geométrico do alimento. Então, isso também que eu falei aqui para vocês, né, que eu já comentei, que é o ponto de aquecimento mais lento no interior da embalagem. Então, a gente sempre tem que considerar a temperatura como a temperatura do centro geométrico da embalagem, né, do alimento. Que se nesse ponto a gente atende o valor de esterilização desejado, o restante do alimento foi processado numa condição mais severa e mais segura. Então, a gente tem que garantir que no centro geométrico da embalagem, que é como eu falei para vocês, é o meio da embalagem, né? Especialmente para um alimento sólido. Se for um alimento mais líquido, vai ser o centro da embalagem um pouquinho mais para baixo, né? Mais em direção ao fundo da embalagem. Esse é o centro geométrico, que a gente tem que... É o ponto frio da embalagem, onde mais vai demorar para transferir o calor, seja por meio de condução ou por meio de convecção, né? E aí é nesse ponto que a gente tem que garantir que a temperatura de esterilização foi alcançada. E a partir do momento que alcançou essa temperatura, a gente mantém pelo tempo necessário. Para a gente saber isso, imagina que eu estou colocando várias latas dentro de uma autoclave. Como é que eu sei se o alimento atingiu essa temperatura realmente ou não? Como é que eu sei se lá dentro da lata a gente tem realmente essa temperatura? Então, o que a gente faz a gente tem, então, um lote, né, de produtos que estão entrando na autoclave. Em alguns desses produtos, né, então, a gente pega por amostragem em pontos estratégicos, né, da autoclave. Então, produtos que estão no centro da autoclave, produtos que vão ficar mais nas extremidades, especialmente se a gente já sabe onde é o ponto frio do equipamento, né, onde é a zona onde vai demorar mais para chegar, né, para transferir o calor. Então, a gente seleciona embalagens em posições estratégicas dentro da autoclave e faz a medição por meio de sensores, que são chamados de termopares, né? Então, a gente tem um sensor aqui, ele parece uma agulha mesmo, né? A gente primeiro faz, então, instala aqui a base, né, do medidor, do sensor, né, em algumas latas estratégicas, e coloca, então, o sensor. Esse sensor, ele vai conseguir chegar até a parte do meio aqui do alimento, tá? E a gente coloca tudo isso, esse lote aqui dentro da autoclave, né, para fazer a esterilização. E aí, nesses sensores, a gente consegue acompanhar automaticamente, nos painéis, né, do equipamento, a gente consegue acompanhar a temperatura que está chegando lá naquele centro geométrico do produto. Quando atingiu a temperatura adequada, aí a gente mantém pelo tempo necessário. Então, é uma forma da gente fazer a calibração desse processo, né?
Então, eu coloquei aqui um vídeo, como eu não consegui achar mais a referência do YouTube, eu deixei aqui o vídeo mesmo para a gente assistir agora, tá? Então, para vocês entenderem, né? Aqui a gente tem uma autoclave, né? Horizontal, uma pequena amostragem aqui de produtos, né? E aqui foram colocados sensores em diferentes posicionamentos aqui dentro da autoclave, em diferentes embalagens, para a gente fazer a medição da temperatura e perceber se realmente, em todos os pontos estratégicos aqui da autoclave, a temperatura de esterilização está chegando naquela temperatura que a gente deseja. Então, eu vou passar aqui nesse momento, tá? Este é um material da Ardog mostrando o trabalho dos engenheiros de alimentos na execução de um processo de avaliação e identificação da curva de penetração de calor no interior das embalagens dispostas na autoclave Ardog durante todo o ciclo de esterilização. Sensores de temperatura são cuidadosamente instalados em algumas embalagens distribuídas em pontos críticos no interior da autoclave Ardog. Assim, é que é realizado o cálculo de parâmetros do F0 para cada receita. Este processo faz parte das ações de segurança microbiológica dos alimentos comerciais. Cada alimento tem sua receita de parâmetro inserida no programa de funcionamento da autoclave Ardog. Então, vocês viram, né, pessoal, os sensores, então, que estão colocados nas embalagens, né? Isso é feito, então, para todo tipo, né, de autoclave, para avaliar, né, se realmente a gente está conseguindo, né, ter a penetração de calor lá no ponto geométrico do produto, né? E a partir, então, desses valores, a gente consegue fazer alguns cálculos, né, para estimar, então, o tempo e a temperatura de processamento térmico, né? Então, o tempo do processamento térmico é o valor F, né, que eles comentaram F0. Né? Então, isso vocês vão ver com mais detalhes em princípios de conservação. Bom, então, falando das autoclaves, né, elas foram, então, inventadas, né, com uma estrutura realmente semelhante a uma panela de pressão em 1851, pelo Appert e pelo Chevalier. Então, eles inventaram uma câmara pressurizada, né, então, que trabalhava com uma pressão maior do que a pressão atmosférica, né, e eram câmaras que eram de aço, né, então, material bem diferente das nossas autoclaves atuais, né, então, atualmente, o material que a gente utiliza é em aço inox, né, como os demais equipamentos aí que a gente tem na área de alimentos. Então, com a autoclave, surgiram dois novos conceitos. Primeiro, é que alguns alimentos eles podem ser processados a temperaturas mais altas por tempos mais curtos. Então, é o que eu falo do binômio tempo-temperatura. Quando a gente aumenta a temperatura, a gente consegue trabalhar com tempos menores. E isso é importante do ponto de vista nutricional, por exemplo, e do ponto de vista sensorial. Então, quanto mais a gente trabalha com tempos menores em dadas temperaturas, a gente consegue obter alimentos com características sensoriais mais adequadas, né, mais próximas do que seria um alimento fresco, e a gente consegue obter alimentos que retém, né, o processamento retém alguns nutrientes de interesse. E o segundo conceito é que a temperatura de ebulição da água ela pode ser aumentada a partir do momento que a gente aplica a pressão. Então, quando a gente estabelece uma pressurização dentro dessa câmara, né, a gente consegue fazer com que a temperatura de ebulição da água aumente e isso favorece a transferência de calor. Então, esses são os dois conceitos, né, que vieram com a autoclave. Então, a autoclave ela é semelhante a uma panela de pressão. Né? Ao nível do mar, a gente tem uma pressão então, de 1 atm, 1 atmosfera, a água entra em ebulição a 100 graus. Né? No entanto, quanto maior for a pressão externa, maior é a temperatura de ebulição. Mais tempo o líquido permanecerá nesse estado físico. Então, a panela de pressão ela trabalha com uma pressão maior do que a pressão atmosférica, né? Então, entre 1,1, 2 atmosferas. A água ela não vai entrar em ebulição em 100 graus, mas sim em temperaturas mais elevadas, porque eu estou elevando a pressão. Então, a temperatura de ebulição vai ser entre 110 e 120 graus. Isso faz com que a transferência de calor seja mais rápida e o alimento cozinhe de uma forma mais rápida.
Então, no caso da esterilização, a gente não quer que o alimento cozinhe, mas sim que a temperatura seja transferida de forma mais rápida para que rapidamente a gente consiga inativar micro-organismos e enzimas de interesse, né? Então, a autoclave, né, ela é, então, um vaso de pressão em aço inox, né? Ela pode ser aspergida com vapor, né? Ou ela pode ser inundada com vapor, então tem as duas formas, né? E ela sempre, então, vai ter uma pressão, ela é uma câmara pressurizada, né? Ela alcança, então, temperaturas de 121 graus ou 127, até 127 graus, a depender aí da pressão que é aplicada, tá? Então, a gente sempre na autoclave faz o controle da temperatura, por meio, então, de termostato, faz o controle da pressão, avaliando, então, no manômetro, tá? Então, a autoclave, ela tem esses dois controles, tá? Então, a autoclave, ela é composta por um vaso de esterilização, né, uma câmara, né, que é num formato aí cilíndrico. Ela é um formato cilíndrico, porque o cilindro favorece a manutenção da pressão, né? Então, ela não vai ter um formato de cubo, um formato quadrado, né? Ela tem um formato cilíndrico, porque esse formato já favorece a manutenção da pressão. Ela pode ser, então, um cilindro horizontal ou vertical. Ela tem, então, uma área de entrada do fluido aquecedor, que pode ser, então, o vapor ou pode ser a água, né, superaquecida. Ela vai ter, a autoclave vai ter uma regulagem final da temperatura e da pressão, como eu falei, então tem o termostato, tem o manômetro, né, que são estruturas, então, para a gente controlar a pressão e a temperatura. Tem as válvulas também, assim como a gente tem a válvula, né, na panela de pressão, a gente tem a válvula também na autoclave, né, para possibilitar que a gente retire essa pressão em algum caso de emergência. E a gente tem a entrada e saída também da água para resfriamento. E algumas autoclaves podem ter agitadores, né? As autoclaves, elas podem ser rotativas, isso pode favorecer a agitação, que é uma forma mais eficiente da gente conseguir transferir o calor. Então, a autoclave, ela tem, então, uma operação que inclui a purga da autoclave, eu já vou falar, então, por que ela é importante, né? A elevação da temperatura, depois ela tem a manutenção da temperatura e o resfriamento. São as fases típicas, né, de um processo de tratamento térmico. Então, a purga da autoclave, ela consiste, então, ela é realizada, né, para eliminar o ar presente inicialmente na autoclave. Tá? Para isso, a gente utiliza uma bomba de vácuo, né, ou a gente vai, então, fazendo seguidas entradas e saídas de vapor dentro do ambiente da autoclave, isso antes de iniciar a autoclave, né? O vapor, então, com temperaturas mais baixas, né, que as do processo. Isso vai criar um ambiente de vácuo interno. Então, a gente retira o ar que estava presente na autoclave. Tá? Isso é importante porque o ar, ele vai diminuir, se ele estiver presente, ele vai diminuir a transferência de calor, né, por convecção. Então, torna o processo muito mais lento, né, desse calor ser transferido depois para a embalagem e da embalagem para o alimento. Né? Então, a presença do ar na parte interna da autoclave, ela vai prejudicar essa transferência de calor. Então, a gente, sempre que possível, retira, então, esse ar da autoclave. Isso é feito principalmente na autoclave horizontal, tá? Ela já tem até a válvula para fazer a purga e a bomba vácuo, né? Na autoclave vertical, geralmente ela é utilizada, né, numa forma mais artesanal ou numa forma de laboratório, de pequena escala. Então, a purga ela é feita pela ação da gravidade mesmo, né? Não é um sistema, então, tão eficiente para retirada do ar, quanto é um sistema, né, com uma bomba de vácuo para retirada desse ar. Então, a autoclave vertical, nesse sentido, ela acaba sendo mais, uma transferência de calor mais lenta, ela acaba sendo menos eficiente, por conta dessa não retirada de ar inicial, como é feita na autoclave horizontal. Bom, a segunda fase, então, é a elevação da temperatura. Então, nessa fase, a autoclave, então, ela já está com os produtos, né, na parte interna, nas embalagens contendo os alimentos. A autoclave, ela deve estar totalmente fechada. E a temperatura, então, ela é controlada mediante uma válvula reguladora de vapor. Então, esse aquecimento, ele pode se dar por aspersão de vapor em toda a área interna, então, da autoclave, ou por imersão em água superaquecida. Então, uma autoclave vertical,
mais artesanal, como a que a gente tem, por exemplo, no laboratório de microbiologia lá do campus, ela trabalha com uma resistência, né, elétrica na parte de baixo, a gente coloca água, então, né, até cobrir essa resistência até uma certa altura do cesto, né, da autoclave, depois a gente coloca os produtos no cesto da autoclave, né, para poder fazer a esterilização. Mas a gente pode ter autoclaves de uma forma de um processo mais contínuo, uma forma mais industrial, onde a gente tem aspersão de vapor para garantir, né, uma transferência de calor mais uniforme, mais eficiente. E a gente vai regulando, então, a temperatura mediante termostato. Então, essa é a fase de aquecimento, lembrando que a gente tem que manter essa temperatura por um certo tempo, e depois a gente tem a fase de resfriamento dentro da autoclave, né? O resfriamento é uma fase crítica no processo de esterilização por conta da integridade das embalagens. Então, a gente tem, por exemplo, o risco de choque térmico, no caso de uma embalagem de vidro, né? A gente pode ter o risco de uma abertura, do inchamento das latas, por conta de um desequilíbrio de pressão, né? Então, a gente tem que tomar cuidado nessa fase de resfriamento. Ela consiste, então, da entrada de água fria na autoclave, né? E isso vai fazer com que haja uma condensação do vapor, né? E com isso, uma redução da pressão na autoclave. Então, isso seria o normal, né? Haver um decréscimo da pressão na autoclave por conta da condensação do vapor que ocorre quando a gente coloca água fria dentro da autoclave. Só que o que a gente tem que fazer é tentar manter a pressão no interior da autoclave até atingir temperaturas inferiores a 100 graus. A embalagem, né, o produto, atinge temperaturas inferiores a 100 graus. Aí, depois disso, é que a gente vai reduzindo a pressão no interior da autoclave. Isso para prevenir essa quebra de um choque térmico de uma embalagem de vidro, para prevenir o inchamento das latas, né, a abertura dessas latas e que o líquido na parte interna da embalagem, né, da lata, extravase. Então, para isso, para garantir a integridade das embalagens, uma das questões é no resfriamento, a gente vai, então, abaixando a temperatura, mas regulando essa temperatura e mantendo a pressão na autoclave, até que a temperatura baixe, né, seja inferior a 100 graus, a partir daí a gente vai abaixando a pressão também, para tentar manter a integridade dessas embalagens. Bom, então as autoclaves, elas podem ser fixas, né, ou rotativas. Então, fixa é quando esse cilindro, né, que é esse vaso, então, que é autoclave, ele fica estável, né, e rotativo quando ocorre a rotação dessa câmara. Eu vou deixar um vídeo para vocês do YouTube onde há a rotação da autoclave, tá? Então, lembrando que quando há essa rotação, a transferência de calor ela é mais uniforme. As autoclaves, elas podem ser verticais ou horizontais, né? Então, como eu falei, a vertical, ela é utilizada, né? Ela ocupa menos espaço, né? Então, ela é interessante, né? Numa pequena indústria, uma agroindústria de pequeno porte, num laboratório, né? A vertical é muito utilizada porque ela ocupa pouco espaço. Num sistema mais industrial, né, então a gente utiliza as autoclaves horizontais, porque o movimento de carga e descarga de produtos numa autoclave horizontal é muito mais fácil, né? Vou deixar alguns vídeos para vocês verem, né, que a gente consegue, com o carrinho transportador, levar lotes de produtos para serem colocados, para esterilizar dentro de uma autoclave horizontal. Então, eu posso ter um sistema contínuo de produção utilizando uma autoclave horizontal, né? Então, as autoclaves, elas podem trabalhar no sistema contínuo ou no sistema embatelada, né? Depende do tamanho da indústria, da variedade, da quantidade de produtos, né, a serem fabricados, né? E o princípio, claro, delas é que elas devem ser resistentes à pressão. A gente vai trabalhar, então, com uma pressão mais elevada, né? Então, a pressão, né? Imagina a pressão que é aplicada contra a tampa da autoclave, né? Seja na vertical, seja na horizontal. Então, elas têm que serem resistentes à pressão. E elas têm, então, elas são adaptadas, né, aos diferentes formatos, layouts da indústria, né? Podem funcionar, operar com água, superaquecido, com vapor, né? Então, as mais empregadas são as fixas e descontínuas, né? E seja do tipo vertical ou do tipo horizontal. Então, essa é uma autoclave fixa, né? Então, o vaso aqui, né?
de pressão, ele é mantido fixo, ele não tem rotação, né, e ela é vertical, né, muito utilizada, então, em laboratório, por exemplo, né, então, aqui na parte de fora, aqui de cima, né, o interessante é ver, então, as formas de regulagem que a gente tem, né, então, manômetro para regulagem da pressão, termostato para regulagem da temperatura, né, e aqui, então, na parte interna aqui da autoclave, a gente vai ter a circulação do vapor ou da água, né, dependendo do tipo de equipamento. Aqui, por exemplo, o cesto, onde a gente vai colocar os produtos para serem esterilizados, tá? Então, todo o vapor, ele vai circular aqui, né? A água vai circular aqui na parte interna aqui da autoclave, mas o contato com a embalagem, a transferência de calor, é de uma forma indireta, porque o alimento em si não vai entrar em contato com o vapor. Ele vai receber o calor, né? Pelo contato com a parede da embalagem, né? Bom, então aqui novamente, né, a autoclave aqui vertical, só mostrando um pouco mais na estrutura dela, né, em aço inox aqui, como cesto onde a gente vai colocar os produtos, e aqui uma representação, então, de produtos em lata, que vão ser colocados para a gente esterilizar. Aqui nós temos, então, as autoclaves horizontais, então também elas são fixas, né, essa parte aqui interna ela não rotaciona, são fixas. Aqui o que eu falei para vocês, do carrinho transportador, né, ele está transportando uma grande quantidade aqui de produtos que a gente consegue, né, acoplar aqui na autoclave e já com facilidade deixar todos esses produtos aqui na parte interna da autoclave. Então, a gente esteriliza uma quantidade maior de produtos. Tá? Lembrando que a gente tem que garantir que o calor vai ser transferido de forma uniforme, até mesmo para aqueles produtos que estão aqui na parte interna, né, do lote. Então, essa é a dificuldade da gente achar os pontos frios do processo e das embalagens para a gente conseguir garantir que a temperatura vai chegar, nesses pontos frios, a temperatura vai chegar àquela desejada de esterilização. Aqui a gente tem várias, né, autoclaves aqui em sequência, né, trabalhando. Bom, aqui também, né, só mostrando para vocês, então, a autoclave horizontal, a quantidade de produtos, né, que é uma quantidade geralmente maior que a gente consegue utilizar numa autoclave horizontal em relação à vertical. Aqui eu deixei um vídeo, né, mostrando, então, o funcionamento de uma autoclave rotativa. Então, ela trabalha em batelada, mas de uma forma rotativa. O cilindro dela, então, na parte interna, o vaso na parte interna rotaciona. E aqui, então, uma autoclave contínua, então, saindo da autoclave, a gente já tem os produtos sendo transferidos para as esteiras, né, para as correias transportadoras e para as próximas etapas, e ela é rotativa também. Aqui eu deixei também 2 vídeos para vocês verem do funcionamento de outras autoclaves, tá, horizontais. E aqui um exemplo de uma autoclave que tem um aspersor aqui de água, né? Então, ela tem um trocador de calor aqui e o aspersor aqui do vapor. Então, esses aspersores na parte interna aqui da autoclave, elas fazem com que esse calor seja transferido de uma forma mais uniforme, inclusive aqui nos pontos mais difíceis desse calor chegar. Então, são diferentes modelos de autoclaves e aí vai variar de acordo com a finalidade da indústria, o tipo de produto, né, que se deseja esterilizar. Bom, então isso era esterilização para alimentos envasados, né, que podia ser desde a forma mais artesanal em banho-maria ou com a utilização de pressão no caso das autoclaves. A gente tem também a esterilização de alimentos líquidos, então eles vão ser esterilizados primeiro para depois serem envasados. Nessa situação, a gente utiliza então os trocadores de calor, né, em processos contínuos. Por exemplo, o processo UHT, né, seguido do invase asséptico, que a gente vai falar então na sequência. Bom, então a esterilização dessa forma, né, de alimentos a granel, que depois vão ser envasados, ela é uma esterilização contínua. Então, a gente pode chamar de esterilização contínua, ou de processo asséptico, ou de enchimento a frio. Nessa forma de esterilização do produto a granel, é importante, então, que esse alimento seja um fluido, ou uma suspensão com pequenas partículas, né? Porque ele vai ser esterilizado em trocadores de calor, né? Então, a gente já estudou trocadores de calor, e aqueles mesmos trocadores a gente vai ver aqui na esterilização, né? Então, ele vai ser esterilizado nos trocadores de calor, e isso envolve elevar a temperatura do alimento, manter a temperatura desse alimento, né, estável por um determinado período, e depois o resfriamento. Resfriou, aí é que a gente vai fazer o enchimento, o invase, por isso que é chamado também de enchimento a frio.
Então, existem duas formas da gente fazer esse tipo de esterilização. O UHT indireto e o UHT direto. O UHT indireto, o alimento ele não entra em contato com o vapor. Então, é o uso dos trocadores de calor, da mesma forma que a gente viu para pasteurização, ocorre aqui para esterilização. A diferença é que a gente vai trabalhar com temperaturas mais elevadas. Mas o alimento ele não entra em contato direto com o vapor. Ele entra em contato com a parede do equipamento, né, que pode ser um tubo ou pode ser uma placa, né, e vai receber esse calor pelo contato com a parede do equipamento. Então, essa parede foi aquecida pelo calor vindo do vapor, né? Então, é um aquecimento indireto. Ou aqui a gente pode também ter o HT direto, que é quando o alimento ele entra em contato direto com o vapor, numa câmara de vapor. Então, se entrou em contato com o vapor, esse vapor ele tem que ser um vapor de grau alimentício. Então, não pode ser qualquer vapor produzido pela indústria, tem que ser um vapor de grau alimentício, quer dizer, um vapor produzido com água, então, no mínimo potável, né? Mas, em geral, a indústria trabalha com uma qualidade da água com parâmetros bem definidos, né? E mais rigorosos até do que somente a potabilidade da água. Então, a gente produz o vapor com essa água, então, no mínimo potável, né? Então, é uma água que pode entrar em contato com o alimento, e depois a gente tem que tirar essa água, tirar esse vapor do alimento. Então, eu vou explicar como é que isso funciona. Mas, então, a gente falou no evaporador, falamos dos pasteurizadores, e em momento algum a gente falou do contato direto, né, do vapor com o alimento. Tem alguns evaporadores que até existe a possibilidade do contato direto do vapor com o alimento. Mas nós estudamos evaporadores e pasteurizadores, onde a gente não tem um contato direto do alimento com vapor, é sempre indireto. Aqui no caso do HT, do sistema UHT, a gente pode ter as duas formas. Então, o UHT indireto, que é a forma tradicional da gente não ter contato do alimento com vapor, ou a gente pode ter o HT direto, que é o contato do alimento com vapor, que é uma das formas que vem sendo mais utilizadas pela indústria. Então, no leite, o HT, por exemplo, a forma mais utilizada tem sido o HT direto, porque ele possibilita uma melhor qualidade sensorial e nutricional. O alimento ele fica com uma característica reconhecida pelos provadores como de um alimento mais fresco. O HT indireto, o alimento ele já fica com uma característica de um alimento mais cozido, né, reconhecido pelos consumidores como um alimento que tem um gosto diferente, um sabor diferenciado, né? Então vamos lá, o HT indireto. Então, no sistema indireto, a gente tem trocadores de calor, tá? Eu coloquei aqui um trocador de calor é usado para aquecer o alimento até a temperatura de processo, mas na verdade, a gente pode ter um conjunto de trocadores de calor que são usados para aquecer o alimento até a temperatura necessária, né? E depois, esse alimento aquecido nessa temperatura, ele vai permanecer nessa temperatura por um certo tempo, e depois ele passa para um segundo conjunto aí de trocadores de calor que vão resfriar o alimento até a temperatura de invase. Tá? Então, o alimento é bombeado para o primeiro trocador, para o aquecimento, né? E aí a gente pode ter dois trocadores, por exemplo, né? A gente pode ter uma primeira sessão, que é uma sessão de regeneração, de troca de calor, né? Entre o alimento que está entrando e o alimento que já foi esterilizado. Depois a gente pode ter um segundo trocador de calor, onde esse alimento que já foi pré-aquecido, ele vai chegar até a temperatura de 130, 140 graus, né, 150 graus, e aí depois ele permanece por um certo tempo, né, no tubo de retenção, mas é um tempo curtíssimo, né, porque é questão de segundos que o alimento fica nessa temperatura mais elevada, né, de 130, 140 graus, e em seguida, então, esse alimento vai sendo resfriado, tá? Geralmente ele passa por 2 ou 3 trocadores de calor para fazer a perda de calor, né? É uma perda de calor mais gradativa. Então, os trocadores de calor, eles podem ser tubulares, podem ser de superfície raspada ou podem ser de placas. Então, tem aquela mesma estrutura que nós comentamos para pasteurização, né? As aplicações também são as mesmas, então o tubular de superfície raspada, eles possibilitam, né, o tratamento térmico de alimentos mais viscosos, né? A superfície raspada é bem eficiente por ter os raspadores, né, na parte interna, então, dos tubos, e o trocador de placas, bastante utilizado para aqueles fluidos menos viscosos, né? Então, a estrutura desses trocadores é semelhante àquela que a gente viu na pasteurização. A diferença é que a gente vai chegar aqui no HT
a uma temperatura mais elevada. E para a gente chegar nessa temperatura mais elevada, a gente vai trabalhar, então, com diferencial de pressão, né, para obter esse vapor numa temperatura mais elevada que possa realizar a troca térmica com o alimento. Então, os sistemas, né, o HT, reconhecidos, né, que a gente pode, que a indústria, então, tem à disposição, são os sistemas da Tetra Pak. A Tetra Pak, ela tem uma grande gama aí de maquinários, né, trabalhando nesse formato UHT. Tá? Então, indireto e o HT direto também, tá? Nas duas formas. Então, eles já vendem, né, todo o módulo aí de tratamento do alimento, né, esterilização UHT, com os trocadores de calor e depois com o equipamento para fazer o invase asséptico, que a gente vai comentar na sequência o que é o invase asséptico, né? Então, esse daqui é um exemplo de trocador de calor, um sistema aqui mostrando, né, como seria, então, esse sistema UHT indireto com o trocador de calor de superfície raspada. Então, a gente tem o produto entrando aqui num tanque, ele vai ser bombeado aqui numa bomba de deslocamento até o primeiro conjunto aqui de trocadores de calor, né, de superfície raspada. Aqui, então, a gente tem a injeção de vapor nesses aquecedores, tá? Então, o alimento aqui vai passar por dois conjuntinhos aqui de trocadores de calor até chegar na temperatura de 130, 140 graus desejada. Tem aqui o tubo de retenção, esse alimento fica por um certo tempo, e depois ele passa para os trocadores de calor, que vão fazer a retirada, né, do calor do alimento, tá? Então, aqui já está circulando a água, então, refrigerada, para conseguir retirar o calor do alimento, tá? E esse alimento, então, vai sair daqui com uma temperatura de refrigeração de 4, 5 graus, dependendo do tipo de produto, né? E aí, então, vai para o sistema de invase asséptico, tá? Então, no sistema aqui da Tetra Pak, você já recebe, né, no módulo deles, você já recebe os trocadores de calor e também a máquina para fazer o invase asséptico. Aqui a gente tem, então, um conjuntinho aqui de trocadores de calor para aquecimento, o tubo de retenção, um conjuntinho de trocadores de calor para resfriamento. Como eu falei, a gente pode ter, inicialmente, aqui uma seção de regeneração, né, onde a gente faz a troca, e aí o equipamento fica mais eficiente, né? Onde a gente faz a troca daquele alimento que já foi esterilizado e que precisa ceder calor, né? E aquele produto que está entrando no sistema para receber e precisa receber calor, até chegar na temperatura de esterilização. Então, a gente pode ter um primeiro trocador de calor aqui para fazer essa troca entre o produto esterilizado e o produto que vai ser esterilizado. Lembrando que é sempre uma transferência de calor indireta, não há contato direto do produto com o vapor, com a água refrigerada ou com o outro produto que já foi esterilizado. Então, o contato é sempre com o equipamento, né, a parede do equipamento aquecida ou refrigerada. Então, aqui a gente tem, né, lá mostrando, né, a sequência certinha do equipamento, e aqui a carinha do equipamento de uma forma geral. Então, ela já vem com os trocadores de calor e com o sistema de invase, tudo acoplado. Tá? Aqui eu deixei, né, o site aqui da Tetra Pak, né, que eles é que são, né, os grandes líderes aí, né, desse tipo de equipamento. Então, mostrando, né, dando as definições desse equipamento aqui, tá? Então, utilizando um trocador de calor de superfície raspada. Existe, então, a possibilidade de, no lugar do trocador de calor de superfície raspada, se trabalhar, por exemplo, com um trocador tubular. O de casco e tubos é um dos mais utilizados pela indústria para esterilização. Então, novamente, a gente tem, né, a seção de aquecimento, aí podem ser vários trocadores tubulares, né? A gente pode ter, então, antes uma seção de pré-regeneração. Tem o tubo de retenção, que no caso o tamanho do tubo é calculado, né? Do mesmo jeito que para o pasteurizador, para que esse alimento permaneça naquela temperatura alta pelo determinado tempo. E depois a gente tem a seção de resfriamento. Então, a forma do equipamento é muito semelhante ao do pasteurizador, né? A diferença é a alta temperatura que a gente chega, que a gente emprega nesse sistema indireto. Aqui também, né, um outro modelo, então, né, de maquinário, utilizando o trocador de calor de tubos, né, ou de placas, aí depende, né, da configuração do equipamento.
E aqui a gente tem também já a parte de invase, né, do equipamento. Então, ele já faz a esterilização e o invase asséptico. Esse tipo de equipamento aqui, usado para leite e demais produtos lácteos, com uma capacidade de 1.000 a 40.000 litros por hora. Então, já é utilizado esse tipo de sistema por uma empresa de médio, de grande porte. E existe o HT direto. Então, a gente falou do HT indireto, existe o HT direto. Aqui é uma representação, né, do que seria o HT direto. Então, dentro do equipamento, né, que também é um trocador de calor, começa com um trocador de calor e depois a gente tem uma câmara onde vai ter a injeção de vapor. Nessa câmara de injeção de vapor, a gente tem o alimento que vai ser esterilizado, por exemplo, leite, né, e o vapor sendo injetado diretamente nesse alimento que vai ser esterilizado, tá? Então, o vapor ele é injetado, há transferência de calor para esse alimento, e aí esse vapor, quando ele transfere calor, ele se condensa, ou seja, ele fica líquido. Então, o cuidado que a gente tem que ter ao fazer essa esterilização direta é que o alimento, ele vai, quando ele sair dessa câmara aqui de injeção de vapor, ele vai sair mais diluído, tá? Porque eu injetei o vapor transferiu calor para o alimento, então o alimento então aumentou de temperatura, isso fez com que houvesse a destruição de micro-organismos, inativação de enzimas, né, conforme o interesse para cada produto, e aí esse vapor, ao transferir calor, ele fica no formato líquido. Então, ele volta para o formato de água. E aí ele acaba diluindo o produto. Você tem água sendo acrescentada no produto. Então, essa água ela vai ter que ser retirada do produto numa etapa posterior. Então, essa é a diferença. No HT indireto, o alimento não entra em contato com o vapor. No HT direto, o alimento entra, sim, em contato direto com o vapor. E aí, esse vapor depois, essa água depois, vai ter que ser retirada do produto, para a gente não ficar com o produto diluído, né? Então, esse daqui seria um sistema de UHT direto. Também a Tetra Pak, que é, né, a líder aí de equipamentos nesse sentido, e que depois, de esterilizado, o produto já vai ser envasado. Então, a gente tem aqui o UHT direto. Como é que ele pode funcionar, né? Como é que é a forma mais comum de funcionar? Primeiro, a gente tem uma seção aqui de pré-aquecimento ou de regeneração, né? Então, essa seção aqui é uma seção onde o produto, né, que vai ser, então, esterilizado, né, ele vai chegar aqui a uma temperatura de refrigeração, vai chegar aqui nesse pasteurizador, é um trocador de calor, né, do tipo, mesmo do pasteurizador, pode ser de placas ou de tubos. O alimento, então, ele vai ser pré-aquecido, né, pelo contato aqui com a água quente, né, até 75 graus ou 80 graus por, geralmente, né, 20 segundos, né? Então, ele já chega nessa temperatura de 75 a 80 graus. Então, ele vai ser pré-aquecido aqui o alimento, como se fosse uma pasteurização, por exemplo, a pasteurização do leite, né? Só que aí, aqui é que vem a etapa seguinte, que é as duas etapas seguintes, né, que são o diferencial desse UHT direto. Esse alimento, então, que foi pré-aquecido, que foi pasteurizado, ele vai chegar, então, aqui, no caso do leite, né, a 75 graus, a uma câmara de vapor. Então, nessa câmara aqui, o vapor ele vai ser injetado em alta pressão nesse alimento. Então, esse vapor, ao ser injetado aqui no alimento, vai fazer com que esse alimento receba esse calor e rapidamente chegue até temperaturas variando de 130 a 150 graus. Esse alimento ele tem que passar por uma nova câmara aqui, que é chamada de condensador. Tá? Então, esse alimento ele chega até o condensador, né? No condensador aqui, a gente tem, então, novamente, né, a gente tem uma formação de vácuo aqui, para que essa água ela seja evaporada aqui do alimento e seja retirada do alimento. Tá? Então, o alimento aqui, ele resfria, né, depois do condensador, ele vai resfriar, chegar a 75 graus, e aí ele vai passar por um novo trocador de calor, tá? Para realizar o resfriamento. Aqui, nesse trocador de calor, a gente tem, então, água fria, para realizar a troca térmica. Tá? Então, esse alimento ele vai sair daqui, o leite, por exemplo, em 5 graus, e aí ele vai para um tanque de armazenagem. Tá? Então, a diferença do HT direto são essas duas câmaras aqui. A câmara de injeção de vapor e depois o condensador, onde a gente vai retirar essa água que estava presente aqui no alimento, né? Alterando a pressão aqui. Então, aqui a gente tinha uma câmara com alta pressão. Quando a gente coloca vácuo aqui nessa pressão, nessa câmara,
a gente altera a pressão. E esse diferencial de pressão abaixa abruptamente aqui a temperatura do alimento. Tá? Então, a gente saiu de uma câmara aqui de vapor com alta pressão, passou por uma câmara aqui de condensação, né, a vácuo, onde a gente vai alterar a pressão desse alimento, abaixar a temperatura e fazer com que a água, então, desse vapor, né, quando o vapor cedeu o calor e passou a água, ele seja retirado, então, no condensador. Tá? Então, a gente tem essas duas estruturas aqui que são diferentes no sistema UHT direto. O HT direto ele tem como vantagens o aquecimento e resfriamento rápidos do alimento, né? Então, isso resulta em menores danos ao produto, manutenção de maior valor nutricional, quando esse tipo de esterilização é comparado a outras formas de esterilização, seja o HT indireto, ou seja o aquecimento, a esterilização pela autoclave. Então, a vantagem seria essa, né? Menores danos ao produto, manutenção das características sensoriais e valor nutricional. A desvantagem é que o vapor ele deve ser retirado do produto, então ele não vai permanecer no produto, senão eu vou deixar o produto diluído, né? Ou então eu posso trabalhar com o produto altamente concentrado no início, né? Para fazer no início da esterilização, e aí depois, quando a gente acrescentar, então, o vapor, né? E ele ceder calor e condensar e passar para a forma líquida, né? Esse produto ele fica diluído, né? E eu chego a um produto com uma concentração final desejada. Então, eu trabalho inicialmente com um produto mais concentrado, já sabendo que esse vapor vai permanecer no alimento, não vou retirar, vou deixar no alimento. Claro que tem que ser um vapor, então, né? Com um grau alimentício, e aí a gente consegue obter um produto com a diluição desejada. Tá? Mas a gente, em geral, trabalha, né? Sabendo que a gente vai ter que retirar esse vapor do produto. Ele foi injetado, mas ele vai passar para a forma de água, né, para a forma líquida, ele vai ter que ser retirado do produto, caso contrário, eu vou obter um produto mais diluído. Então, o dimensionamento do processo de esterilização contínua, ele está relacionado com o tempo de permanência do alimento no tubo de retenção. Lembra que a gente sempre fala, tem que aquecer o produto, manter naquela temperatura e depois fazer o resfriamento. Então, esse comprimento do tubo de retenção, ele é calculado, né, para a gente garantir o tempo de permanência adequado na temperatura do processo. A gente não vai entrar em detalhes disso, mas só para vocês saberem, né, que a gente pode calcular esse tempo de residência no tubo de retenção com base na área do tubo, no comprimento do tubo e na vazão de produtos que está entrando no equipamento por unidade de tempo. Então, ou também calcular esse tempo, né, de retenção com base no comprimento do tubo e na velocidade média nesse tubo de retenção. Então, as duas formas a gente calcular. Após, então, o resfriamento, o produto deve ser manipulado em uma atmosfera controlada estéril. Isso, então, é chamado de processo asséptico. Então, a gente fez primeiro, esterilizou o produto, né? Então, chegou numa temperatura desejada, manteve esse alimento nessa temperatura por um certo tempo e depois fez o resfriamento. Esse produto, ele está estéril comercialmente, mas a gente ainda precisa fazer o invase desse produto. Se a gente não fizer adequadamente o invase desse produto, o produto se contamina novamente. E aí foi por água abaixo todo o processo de esterilização feita. Então, por isso que os equipamentos, eles já são vendidos aí, né, comercializados de tal forma que você já adquire os equipamentos para fazer esterilização e, na sequência, já tem o invase, que é chamado de invase asséptico. Por que disso? Significa o seguinte, esse processo asséptico. O produto ele está estéril comercialmente, ele já passou pela esterilização. A embalagem ela vai ser higienizada adequadamente, então ela vai receber um banho de peróxido de hidrogênio, né, a água oxigenada, uma concentração pré-definida, né? Então, a embalagem vai passar por um processo também de higienização, né, para eliminar qualquer contaminação. E a junção do alimento na embalagem, o invase, né, o enchimento do alimento na embalagem, vai ser realizado dentro do maquinário aí da Tetra Pak, sob condições estéreis, tá? Para você conseguir garantir que aquele trabalho que você fez de eliminar micro-organismos, inativar enzimas aí durante a esterilização, vai se manter, né, na hora que você tiver o produto já envasado na caixinha, tá? Então, esse é o processo asséptico. Então, a gente tem
a chapa de embalagem, né, que vai ser esterilizada, higienizada adequadamente com o peróxido de hidrogênio, né, água oxigenada, uma concentração de 30% a 35%. Tá? Então, a embalagem é esterilizada, o leite já foi esterilizado, e a envasadora ela é fechada e mantida em condição estéril. Então, dentro do equipamento, a gente tem luz ultravioleta, trabalha-se com ar filtrado, para a gente garantir, então, que esse processo de enchimento do alimento, né, na embalagem vai ser feito sob condições estéreis. Então, eu vou deixar um vídeo para vocês mostrando, né, como que a gente tem, então, essa embalagem, né, da Tetra Pak, a caixinha da Tetra Pak, né, como é que, então, essa embalagem, né, envasadora, ela dobra, ela molda a embalagem, dobra em forma de tubo, faz a soldagem horizontal dessa embalagem por meio do aquecimento, né, dentro do próprio equipamento, faz o enchimento dessa embalagem com o produto estéreo, recrava essa embalagem embaixo e em cima, então tem bem direitinho, né, no vídeo mostrando, o vídeo está em espanhol, mas o passo a passo dá para a gente entender, né, mesmo quem não entende espanhol consegue, né, perceber, porque eles vão, o equipamento ele é muito rápido, mas nesse vídeo eles foram parando o passo a passo aí do equipamento, do maquinário, para a gente conseguir identificar como é que a etapa é realizada, né? De uma forma que a gente não fique doido aí num sistema automático, né? Então, eles vão parando etapa por etapa e a gente consegue observar com mais clareza como é que funciona cada uma das etapas. Então, o maquinário, né? Ele já vai dobrar a embalagem, fazer a solda horizontal, ao enchimento do produto estéreo e o fechamento da embalagem, né? Recravação embaixo e em cima desse produto, tá? E tudo isso, então, é feito, né, num ambiente estéreo, e o sucesso aí, né, da conservação de um produto que passou pelo processo de esterilização se deve também, em grande parte, à estrutura da embalagem, à estrutura da caixinha Tetra Pak, né, que é uma embalagem que tem várias camadas, né, ela tem várias camadas de materiais, então, desde o polietileno, né, que é um material plástico, que é muito importante para a soldagem adequada, né, da embalagem. A gente tem uma camada de alumínio, que vai ser uma ótima barreira, né, nessa embalagem, barreira contra a luz, barreira contra gases, né? E a gente tem também o cartão, né, então, que é uma embalagem de celulose, né, de papel, né, uma camada de celulose de papel, que permite, por exemplo, né, ela vai dar resistência à caixinha, né, da estrutura para a caixinha, e possibilita também a impressão, né, de informações do rótulo e tal. Então, é uma embalagem que tem várias dessas camadas de plástico, né, a camada metalizada e a camada de papel, né, de cartão. Então, ela é uma embalagem que a gente chama de cartonada, mas, na verdade, ela é laminada. Quando você se a gente conseguisse, né, pegar essa embalagem e abrir todas as camadas, né, separar todas as camadas, vocês vão ver que ela tem, né, um conjuntinho de camadas muito bem justapostas e que faz com que essa embalagem seja muito boa barreira à umidade, né? Então, ela não é uma embalagem que vai umedecer com facilidade, ela é barreira a gases, então ela não vai permitir que gases da atmosfera entrem, né, atravessem a embalagem e cheguem até o produto. Não vai permitir a passagem de luz, que são agentes, né? A umidade, a luz, os gases como o oxigênio, né? São agentes que levam à deterioração do produto, né? Que ajudam a reduzir o tempo de conservação do produto. Então, o sucesso dessas embalagens, o HT que a gente tem, que são alimentos que podem ser mantidos à temperatura ambiente, se devem ao processo de esterilização, né, onde a gente consegue elevar temperaturas mais altas, né, aumentar a temperatura em tempos menores, né, retendo aí mais as propriedades nutricionais e sensoriais do alimento, especialmente nesse sistema de UHT direto, né. Esse alimento, então, como ele é rapidamente resfriado, né, e a gente já teve a inativação de praticamente todos os micro-organismos, né, podendo sobrar um ou outro esporo, e das enzimas, né, que a gente tinha que inativar para cada tipo de produto, esse alimento, então, ele pode ser armazenado à temperatura ambiente, né, pelo conjunto, né, dessa esterilização com esse invase asséptico, né, e pelo tipo de embalagem que a gente tem, que é uma boa barreira a esses agentes externos que poderiam levar à deterioração do produto. Bom, aqui a gente tem, então, a forma, né, desses maquinários, né, que fazem, então,
o invase asséptico, né? O invase é feito aqui na parte interna do equipamento. Aqui a gente tem as bobinas da caixinha Tetra Pak, né? Então, a caixinha, ela vem nesse formato aqui de bobina, a embalagem aberta, e ela vai ser moldada e dado aquele formato de caixinha no alimento, para o produto, né, para a embalagem, aqui na parte interna do maquinário, tá? Então, aqui eu deixei o vídeo que eu falei para vocês, né, do passo a passo, então, da formação, né, da caixinha dentro aqui do maquinário de invase, né, da Tetra Pak, e lembrando que essa embalagem, então, ela passa pela água oxigenada, né, há, então, essa higienização da embalagem, e o enchimento é feito no ambiente com luz ultravioleta, né, tentando manter esse ambiente estéril. Bom, essas são as referências, então, que eu utilizei aqui para a aula, né? A Fellows, Tadini e colaboradores são as nossas referências. Esse primeiro trabalho aqui é o trabalho da Embrapa, falando sobre o processamento do palmito, né, como conserva e o tempo, né, de esterilização em banho-maria. E aqui também utilizei, né, os vídeos do YouTube como referência. Então, a partir de agora, vocês já podem fazer os exercícios que estão lá no NEAD. Bom trabalho!